Então, meus amores, dentro ainda dessa concepção do estudo do lugar, é importante dizer o seguinte, que o professor que se volta, né, para o componente curricular de geografia nas séries iniciais, é importante que o mesmo use estratégias didáticas que possibilite aos alunos explorar o local ao qual, né, está estudando. Porque a partir dessa exploração, o aluno pode, então, estar interagindo, né, de forma conjunta com os colegas e expondo, tendo contato, né, construindo seus saberes a partir do local vivenciado pelo mesmo. Assim, ler o mundo a partir do lugar é o desafio. Então, se é um desafio, né, ler o mundo a partir do lugar aonde convive, podemos dizer, então, que como desenvolver a curiosidade na criança para que ela possa avançar na sua leitura do mundo. Como fazer isso? Então, Freire nos diz o seguinte, que o exercício da curiosidade a fazer mais criticamente curiosa, mais metodicamente perseguidora do seu objeto, quanto mais a curiosidade espontânea se intensifica, mais, sobretudo, se rigoriza, tanto mais epistemologicamente ela vai se tornando. Então, quanto mais, né, incita a criança, incentiva, na verdade, a criança a ter esse contato com o espaço, né, de convivência, podemos assim também dizer, a partir do lugar aonde a mesma convive. Fazer esse tipo de exploração é um desafio, mas um desafio que vai levar, né, a criança a ser perseguidora, né, a ser aquela pessoa, aquela criatura que vai estar manuseando o objeto, né, de conhecimento de forma investigativa e também eficiente. Por isso que diz, né, que quanto mais tornar a criança a questão do desenvolvimento da sua espontaneidade com relação à curiosidade, isso vai intensificar o seu potencial de investigadora, instigadora da própria realidade vivenciada. Então, vamos agora falar sobre os conceitos, né? Os conceitos que as crianças vão criando a partir da exploração do espaço ao qual convive. Então, os conceitos são fundamentais para que se possam analisar os territórios em geral e os lugares específicos, e vão sendo construídos ao longo do processo de análise. Quais são, então, os conceitos imprescindíveis para se fazer a análise geográfica e como trabalhá-los? Então, é importante colocar, né, à disposição das crianças mapas, para que as mesmas, né, já tenham contato desde o início e quando em seus estudos posteriores não tenham aí dificuldade em fazer a leitura, né, de um mapa. Então, seja como ciência, seja como matéria de ensino, a geografia desenvolveu uma linguagem, um corpo conceitual que acabou por constituir-se numa linguagem geográfica. Ao se apropriar dessa linguagem, a criança desencadeará um processo de leitura do mundo, com o olhar espacial, a que já nos referimos. Cavalcante coloca ainda que essa linguagem está permeada por conceitos que são requisitos para análise dos fenômenos do ponto de vista geográfico. Essa linguagem será incorporada pelo aluno à medida que ele consiga operar racionalmente com os conceitos próprios da geografia. Então, as crianças precisam ter essa interação com os conceitos geográficos, com os materiais espaciais relacionados aos aspectos geográficos, para que elas possam pensar racionalmente a partir de conceitos construídos através dos aspectos da geografia. Daí, as crianças precisam desenvolver habilidades. Que habilidades seriam essas? Então, as habilidades devem ser desenvolvidas ao longo das atividades que vão sendo realizadas.
cada atividade a ser realizada deve também, né, ser desenvolvido habilidades específicas. Algumas habilidades são gerais, que todo sujeito precisa desenvolver para viver, e construir suas aprendizagens. Outras expressam a especificidade de ler o espaço. Desenvolver essas habilidades é fundamental, pois sem elas torna-se difícil fazer abstrações, ou seja, apreensões dos saberes, né, dos conhecimentos adquiridos através das aulas de geografia. Então é preciso desenvolver não só atividades, né, que vão trabalhar habilidades gerais, mas também as específicas dentro desse componente curricular em sala de aula. Trabalhar com geografia é também trabalhar com a cultura, né? Então, todo povo tem a sua cultura. É possível, então, trabalhar conteúdos de geografia interligado com a cultura do povo, né? Então, a cultura de cada povo, de cada sociedade, apresenta suas marcas e tem ligações com a possibilidade de os sujeitos concretos dessas sociedades possuírem uma identidade, no sentido de pertencimento ao lugar, uma identidade que se dá entre os próprios homens e com o lugar e território que estão. Assim sendo, a questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educandos, cujo requisito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista. É problema que não pode ser desprezado. Pensar o próprio espaço encaminha a exercitar a análise e a crítica constante sobre as formas de vida e as condições que existem, e possibilita ao sujeito efetivamente se situar no mundo. Então, trabalhar com conteúdos voltados para a geografia é trabalhar de maneira interdisciplinar, com um olhar espacial interdisciplinar, desenvolvendo aí a interligação entre diversos assuntos. Sobretudo, também é possível trabalhar a cultura dentro dos aspectos relacionados à questão da geografia. Cada lugar tem uma força, uma energia que lhe é própria e que decorre do que ali acontece. Ela não vem de fora, nem é dada pela natureza. É resultado de uma construção social que se dá na vivência diária dos homens que habitam o lugar. Se nós estamos falando de lugar, de espaço, claro que nesse espaço vai ser desenvolvida a ação humana. E a ação humana, ela é interligada, muitas das vezes, promove-se aí a cultura humana. E o aspecto cultural não pode ser deixado de fora dos estudos na área de geografia, sobretudo quando se trata da questão espacial, da questão do lugar de vivência de cada pessoa. Então, dando continuidade, nós podemos perceber aqui que resultado de tudo isso consiste no resultado do grau de consciência das pessoas como sujeito do mundo onde vivem e dos grupos sociais que constituem ao longo de sua trajetória de vida. É resultado do somatório de tempos curtos e tempos longos, que deixam marcas no espaço. Espaço esse vivido, né, convivido pelo homem. E no próximo estudo nós vamos estar tratando da questão que se volta para a cartografia na leitura do espaço.